RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. O turno para presidente será entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Bancada Federal Gaúcha será composta por 31 parlamentares. Confira como fica o tempo nesta terça-feira nas principais regiões do estado. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. E ontem foi um dia histórico para a nação brasileira. O primeiro turno de uma eleição que começa a mudar o futuro do país e do nosso Rio Grande do Sul. E nós aqui da RDC TV fizemos uma cobertura de mais de 18 horas ao vivo, trazendo as informações em tempo real para milhares de telespectadores gaúchos que moram aqui ou fora do estado e até mesmo no exterior. Confira. Com 3 meses de história, a RDC TV realizou uma grande cobertura do primeiro turno das eleições 2018, com cerca de 60 profissionais, entre jornalistas, comunicadores, equipe técnica, marketing e produção. A transmissão ao vivo iniciou às 6 horas da manhã, com a apresentação de Rogério Amaral e a participação do diretor de jornalismo, Fábio Berti. Quem acordou cedinho para votar já sintonizava nos canais 24 e 524 da NET ou então pelas plataformas digitais da RDC TV. Ao longo do dia, passaram pela emissora cerca de 100 políticos, candidatos, especialistas, ex-governadores, entre outras autoridades. A RDC foi a única emissora do Rio Grande do Sul a abrir um espaço de televisão com mais de 18 horas para todos os partidos participarem, trazendo opiniões e discussões a respeito dos programas de governo, projetos dos candidatos, além de relembrar pontos históricos da política do estado, pensando no futuro de milhares de gaúchos que querem um estado e um país com menos violência, corrupção, mais educação, saúde e segurança. Foi uma experiência fantástica poder oferecer para todos os gaúchos e gaúchas espalhados pelo Rio Grande e pelo mundo uma cobertura como nós fizemos de 18 horas de toda a eleição, linkados o dia inteiro no TRE, passando minuto a minuto, notícia a notícia, uma grande equipe, mais de 60 profissionais, entre repórteres, cinegrafistas, diretores de imagem, enfim. Além da bancada com os convidados, equipes de jornalismo também entraram ao vivo na programação, direto do Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre, onde foi montado um centro de divulgação das eleições 2018, com entrevistas, informações de ocorrências e apuração dos votos. Na redação da TV também vinham informações atualizadas a todo momento. Além disso, equipes na rua acompanharam toda a movimentação nos colégios eleitorais. E durante todo este dia 7 de outubro, estudantes de jornalismo do Centro Universitário Metodista e da Uniriter de Porto Alegre acompanharam os bastidores e ajudaram a apurar informações para atualizar a redação com notícias factuais. Foram 18 horas ininterruptas de transmissão, das 6 horas da manhã até a meia-noite. E no próximo turno das eleições, no dia 28 de outubro, a RDC TV estará novamente realizando uma grande cobertura. A RDC é movida por desafios, né? Nós já estamos pensando algo mais. Como nós vamos oferecer algumas surpresas aí para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, mas será uma grande cobertura, sem dúvida nenhuma, será uma grande cobertura do segundo turno, com um debate, com a cobertura externa, cobertura dia a dia dos candidatos. Antes do segundo turno, será programado um debate entre os candidatos José Ivo Sartori, do MDB, e Eduardo Leite, do PSDB, aqui na RDC TV. Eduardo Leite, do PSDB, e José Ivo Sartori, do MDB, vão disputar o segundo turno das eleições para o cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul. Na cobertura especial de votação deste domingo, nossas equipes de jornalismo acompanharam a apuração dos votos e estiveram também nos comitês acompanhando a chegada dos candidatos.
A apuração dos votos começou após o encerramento da votação às 5 horas da tarde de domingo. Eduardo Leite, da coligação Rio Grande da Gente, contabilizou 2.143.603 votos, assumindo então a primeira colocação. Depois de embarcar em um voo na cidade de Pelotas, onde estava com a família acompanhando a votação, o tucano desembarcou no comitê em Porto Alegre. Acompanhei junto da minha família, de amigos, na casa dos meus pais, a apuração. Conversei com algumas lideranças nacionais do partido, entre elas o próprio governador, que foi nosso candidato a presidente, Geraldo Alckmin, que nos cumprimentou e nos saudou pela nossa liderança, com outros deputados que comandam o partido. Inclusive estamos ajustando uma reunião para os próximos dias em Brasília, da direção nacional do partido e as candidaturas que estarão no segundo turno, para discutirmos posicionamento do PSDB em nível nacional. Agora o candidato segue para o segundo turno, que está programado para o próximo dia 28 de outubro. Em coletiva de imprensa concedida, Eduardo Leite adiantou: qualquer possibilidade de apoio ao Partido dos Trabalhadores está descartada. Eduardo destacou na coletiva que deverá discutir em reunião com os membros do partido sobre o apoio aos candidatos do segundo turno para presidente, definido entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Contudo, Eduardo já acenou apoio a Bolsonaro ainda na noite de domingo após a apuração. Quem também demonstrou interesse em apoiar o candidato à presidência pelo PSL foi José Ivo Sartori, atual governador do estado e candidato à reeleição. Ele somou 1.857.335 votos, ficando um pouco atrás do tucano. Na coletiva de imprensa, Sartori falou sobre a expectativa do segundo turno. Eu acho que o segundo turno, como disse antes, seja realmente um debate elevado, construtivo e realista. Quero dizer muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a todo o Rio Grande do Sul pela oportunidade que nos dá. O Cairoli e eu, em nome das nossas famílias, agradecemos a confiança recebida de todas as gaúchas e de todos os gaúchos. O Rio Grande do Sul também elegeu 55 deputados estaduais. O tenente-coronel Zuco, do PSL, foi o mais votado. Também foram eleitos 31 deputados federais pelo estado. Foi Marcel Van Hatten, do Novo, o candidato mais votado. O segundo turno da eleição será no próximo dia 28 de outubro. E na manhã desta segunda-feira, os candidatos José Ivo Sartori, do MDB, e Eduardo Leite, do PSDB, que disputam essa vaga para o Piratini no segundo turno, cumpriram agenda externa. Nossa equipe acompanhou os candidatos. Na manhã desta segunda-feira, o candidato José Ivo Sartori, do MDB, esteve nos estúdios da RDC TV para participar do programa Rio Grande em Movimento. O atual governador está confiante para o segundo turno e deverá seguir a mesma estratégia já adotada durante a campanha eleitoral. Nós temos que olhar para o resultado das urnas e respeitar a população por aquilo que ela decidiu. Ela apontou caminhos no Rio Grande do Sul e apontou caminhos no país. E todos sobre eles nós temos que tomar a decisão. Agora, a minha maneira é sempre dialogar, se entender com todo mundo, conversando e construindo aquilo que seja o mais coletivo possível. No início da manhã, às 7h30, Sartori foi entrevistado na Rádio Bandeirantes. Às 8h30, o candidato participou de uma entrevista na Rádio Gaúcha. Após passar pela RDC TV, Sartori seguiu para a RBS. E às 2h10 da tarde, participou de uma entrevista na Rádio Guaíba. Já o candidato ao governo, Eduardo Leite, do PSDB, começou o dia na Rádio Bandeirantes às 8 horas da manhã. Às 8h40, participou de um programa na Rádio Gaúcha. Das 9h30 às 11 da manhã, o candidato esteve em reuniões fechadas. E ao meio-dia, participou do Jornal do Almoço na RBS. À tarde, Eduardo Leite seguiu para uma entrevista no programa Esfera Pública e às 6h30 concluiu a agenda na TV Band. O ex-prefeito de Pelotas acredita na vitória no segundo turno. O primeiro turno já foi uma campanha super importante e gratificante para nós. Saímos de 8% nas pesquisas.
pesquisas para 36% praticamente aí a preferência do eleitorado. Então isso demonstra que a nossa estratégia do primeiro turno foi acertada e foi uma estratégia de uma campanha limpa, propositiva, sem ataques, atacando apenas os problemas, sem atacar as pessoas. Então é claro que a gente entra nesse segundo turno sabendo que a estratégia do primeiro turno foi acertada, vamos mantê-la, até porque é a nossa linha de fazer política. A gente não quer agressões, não quero ganhar uma eleição pelos defeitos do meu adversário, mas sim pelas qualidades que nós possamos ter e que tenhamos no nosso projeto. O segundo turno das eleições 2018 ocorre no dia 28 de outubro. Vamos conferir os números agora. O Eduardo Leite ficou com 35,9% dos votos válidos e o José Ivo Sartori ficou com 31,11%. Na esfera federal, o segundo turno da presidência da República vai ser disputado pelos candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, que teve 46% da preferência dos eleitores, e Fernando Haddad, do PT, que ficou com 29,3% dos votos. A bancada federal gaúcha terá 31 deputados. MDB e progressistas vão ter 4 parlamentares cada. PDT e PSL, 3. PSDB, PSB e PTB, 2 deputados. Os partidos Novo, Democratas, PR, PSOL, PSD e PRB vão ter apenas uma cadeira na Câmara dos Deputados. E a composição da Assembleia Legislativa ficou assim: PT e MDB terão 8 cadeiras cada. Progressistas, 6. PTB, 5. PDT e PSDB terão 4 deputados. PSB, 3. Partido Novo, Democratas, PR e PRB terão 2 cadeiras. E o PSOL, Solidariedade, PPS e Podemos vão ficar com apenas uma cadeira no Parlamento Gaúcho. A capital gaúcha tem 1.100.000 eleitores aptos a votar nesta eleição. E a reportagem acompanhou a movimentação nos principais locais de votação desde o início da manhã de domingo. Confira como foi. Os portões abriram pontualmente às 8 da manhã de domingo nas diferentes zonas eleitorais da capital, fazendo muita gente sair cedinho de casa, em um dia de muito sol. E teve eleitor caprichando na produção para a hora do voto. Sempre veste verde e amarelo, ou é nessa eleição tu acha que está precisando mais? Especial nessa eleição. Estou votando pelo Brasil. Eu acho que o Brasil precisa de mudanças. Muita gente aproveita este dia para levar a família toda e já acostumar a criançada desde cedo, como o Guilherme e o Rafael. O que a mamãe e o papai vieram fazer hoje aqui, tu sabe? Votar. A PUC é o maior local de votação da capital e pode ser considerada a que tem o maior número de eleitores. Isso por incluir os prédios 50 e 11 e o Colégio Champanhar. São 21.000 eleitores no total. Mesmo assim, a votação ocorreu tranquila. Mas, em outros locais, o dia foi agitado. Aqui no Colégio Bom Conselho, o segundo com maior número de eleitores da capital, a movimentação e as filas são constantes. Mas tem quem não se importe em esperar. Há quanto tempo o senhor vem votar? Tem ideia? Desde os 20 anos, eu acho. Sem falhar nenhum ano? Nenhuma falhei. É uma das eleições, ou talvez a eleição que eu não sei se eu vou dizer que eu não me sinto feliz, mas é a que eu me sinto mais preocupado. O senhor tem esperança? Eu tenho esperança, sim. Tenho esperança que vai melhorar. Houve reclamações de demora na hora de votar e longas filas em Porto Alegre, muito atribuído à votação biométrica. Foi o caso da Escola Estadual Presidente Roosevelt, no bairro Menino Deus. Tá tendo muita fila, né? E tá sendo muito demorado porque são muitos números a ser digitados. E a biometria, o sinal, o digital, também tá dando problema, que a pessoa tem que fazer 3, 4 vezes e não consegue. Mas houve também pessoas, eleitores chegando aqui dizendo que tinham pedido a transferência para cá na biometria e que não havia sido feito. São pessoas que votavam aqui sempre. Votavam aqui e que não foram, que saíram daqui por causa da biometria.
Mesmo que não tenham feito o recadastramento biométrico, muitos eleitores tiveram a solicitação dos testes das digitais pelos mesários, por meio de dados cruzados com o Instituto Geral de Perícias. Depois, foram liberados para votar. O Tribunal Regional Eleitoral considerou normais os atrasos que atribuiu aos muitos números de candidatos a ser digitados em cada urna nessa eleição. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre seleciona voluntários para avaliar o efeito do treinamento nos músculos respiratórios para o controle da glicose e da diabetes mellitus tipo 2. Os interessados devem ter 30 anos de idade ou mais. E para participar da pesquisa devem entrar em contato pelo telefone 51 98151 2270, das 8 da manhã até o meio-dia. Neste momento, o tempo bom é aqui em Porto Alegre, mas eu acho que a chuva vem aí. No próximo bloco, a gente confere, então, a previsão do tempo e muito mais. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, também pelo nosso Facebook, YouTube e Twitter, que é RDCTV Digital. Não esqueça de seguir a nossa emissora também no Instagram. Por lá nós compartilhamos diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. Nesta sexta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, data em que é também comemorado o Dia das Crianças, a Prefeitura da capital realiza mais uma edição da Festa Municipal das Crianças. O evento acontece das 2 às 6 da tarde no Parque Marinha do Brasil. Na edição deste ano, além do palco interativo com shows, serão oferecidas atividades esportivas, recreativas, além de ações de cunho social. E agora uma boa notícia na área da saúde. Através de uma parceria entre Prefeitura da capital e também a Associação Educadora São Carlos, mantenedora do Hospital Mãe de Deus, agora o Hospital Santa Ana passa a operar com 50 novos leitos de retaguarda clínica e cuidados intermediários. Com a implementação, o local passa a contar com 78 leitos. A expectativa é de que a unidade conte com um total de 205 leitos. Desse montante, serão 56 leitos de saúde mental, mais 56 de longa permanência, 83 leitos clínicos e 10 para a unidade de terapia intensiva. O acesso ao hospital será 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. E o programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira vai repercutir os resultados do primeiro turno das eleições 2018. O debate será mediado pelo jornalista Cláudio Andrade. Então não perca, o programa Cruzando as Conversas começa logo após o nosso Jornal da RDC. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo. Nesta terça-feira, o calor continua no estado, mas a chuva deve chegar aí nas principais regiões gaúchas. Em Porto Alegre, o dia amanhece com 21 graus. À tarde, a máxima chega aos 31, com sol e possíveis pancadas de chuva isoladas. Calor também na Serra Gaúcha. Em Bento Gonçalves, a temperatura varia entre 20 e 30 graus, com sol e pancadas de chuva também ao longo do dia. Em Erechim, no norte do estado, o sol aparece, mas também deve chover. Mínima de 19 e máxima de 29. Em Pelotas, no sul do estado, mínima de 20 e máxima de 29 graus. E em Uruguaiana, na fronteira oeste, mínima de 21 e a máxima de 28 graus. O sol também alternando com pancadas de chuva. Vamos falar agora de futebol. Para isso, recebo aqui no nosso estúdio João Batista Filho e vai comentar conosco aí sobre o dia, mais uma vez, né, da dupla Grenal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E tem novidade no bloco de esportes, fiquem ligados. Mas a gente começa atualizando o dia do Internacional, que voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, e o repórter Pedro Oliveira acompanhou tudo que rolou por lá. O Inter treinou na tarde desta segunda-feira aqui no CT Parque Gigante. O trabalho foi regenerativo, uma representação, mas a maioria dos titulares apareceram. A semana
tende a ser boa para o Inter, já que Vitor Cuesta e Edenilson retornam de suspensão. Leandro Damião e Rodrigo Moledo serão reavaliados pelo departamento médico e são dúvidas para o Inter no jogo deste próximo domingo, contra o São Paulo, às 4 horas da tarde. E o Inter, que se ganhar esse jogo, empata no número de pontos com o líder Palmeiras, que joga contra o Grêmio. O Inter tem que torcer para um tropeço do Palmeiras. Empata no número de pontos, que é 56. Depois do treino, foi Edenilson quem falou com a imprensa. Estou muito motivado, né, como sempre, para voltar a jogar. Eu acho que temos um confronto direto, né, um confronto que pode nos ajudar bastante a nos manter na parte de cima da tabela. E no jogo de sexta, acho que todo mundo viu, né? Tivemos muitos erros que acabaram determinando o resultado negativo. Tá aí, o Edenilson, peça importante, fundamental do Internacional, fez muita falta na última sexta-feira e acredita que o Inter pode melhorar aí pro jogo do final de semana e até, quem sabe, chegar perto do líder, mas depende, como disse o Pedro, do resultado do Grêmio também. No outro lado, já que a gente citou no Grêmio, o Tricolor não foi bem no final de semana, empatou, era jogo para ganhar, enfim, mas quem atualiza as informações do Tricolor é o repórter Guilherme Paz. Após o empate com o Bahia no sábado, o elenco do Grêmio volta aos trabalhos apenas nesta terça-feira. O próximo jogo será contra o Palmeiras e uma vitória pode deixar o Tricolor a 2 pontos do líder. Isso aí pode ficar tranquilo que o Palmeiras está bem estudado. Pode ter certeza que nós também estamos bem estudados pelo Palmeiras. Faz parte do futebol. Hoje em dia fica muito difícil de você esconder algo grande do adversário. Renato tem problemas. Kahneman, na seleção argentina, dará lugar a Bressan. Everton teve confirmada uma lesão de grau 2 na coxa direita. Ele foi cortado da seleção brasileira e está fora dos 2 próximos jogos do Brasileirão. Mas ainda existe uma chance dele jogar contra o River, dia 23, na Argentina. Marcelo Groy também teve uma lesão de grau 1 na coxa confirmada. Como sua lesão é mais leve, ele provavelmente jogará na Libertadores. Enquanto isso, Renato deve usar Alisson na ponta e Paulo Vitor no gol. Preocupa um pouco são as lesões, que são dos jogadores importantes, entendeu? A desatenção não é que não preocupe, mas a gente vai corrigir, a gente vai conversar e de repente já pro próximo jogo isso não vai acontecer. Coisa que infelizmente com as lesões você não pode colocar os jogadores em campo. Vamos combinar que o Grêmio precisa se reorganizar, porque é o Palmeiras, é o líder da competição, o jogo é lá em São Paulo, não vai ser uma partida nada fácil, mas enfim, tem toda semana, o Grêmio volta só amanhã, os jogadores ganharam 2 dias de folga aí, o domingo e a segunda-feira para dar uma aliviada, que é importante, o jogador também tem família, é ser humano, né, Fábio? É isso aí. JB, eu fiquei sabendo que tem uma novidade aqui no bloco de esportes, conta pra gente o que é. É verdade, tem sim, tem uma novidade que é o comentário do Ribeiro Neto, que é o comentarista oficial da RDC, e a partir de agora, todas as noites, você vai acompanhar o Ribeiro, tratando de um assunto, tá? Às vezes de Grêmio, às vezes de Inter, às vezes dos dois, fazendo uma projeção da rodada, e com vocês, Ribeiro Neto, aqui no Jornal da RDC. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. O final de semana ainda deixou marcas para o torcedor da dupla Grenal. Na derrota para o Sport, o empate do Grêmio contra o Bahia, isso fez com que a rodada do próximo final de semana, de muito decisiva, se transformasse numa rodada de superação, de recuperação. E é isso que vai acontecer. O Inter perdeu o crédito que tinha. Vai ter que bater o São Paulo e, por incrível que pareça, torcer pelo seu rival Grêmio contra o Palmeiras. E o Tricolor, perdeu o Everton e, perigosamente, pode ser até para a Libertadores da América. E tem um confronto que é essa única e última chance de disputar o título. Tem que vencer o Palmeiras de qualquer jeito. Portanto, emoções à vista para o torcedor. Tá aí, Ribeiro Neto e as verdades da bola agora também no Jornal da RDC entrando todo no dia. Time aqui do Jornal da RDC. Tu viu? Seja muito bem-vindo, então, Ribeiro Neto. Vai estar na janta do final do ano. Ah, é bom, né? Tu vai convidar ele? Acho que vou, não sei. Vamos ver ao longo do ano. Tá certo, então, muito obrigada, JB, pela tua participação. E o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada também pela sua companhia nesta segunda-feira. Uma boa noite. Não esqueça que logo em seguida começa o programa Cruzando as Conversas. Até amanhã. Boa noite.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.